Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Nessa igreja que é irmã, vizinha, né? E volta e meia fazem coisas juntos. E a ideia esse ano, já estávamos conversando com o pastor Ibson, de termos alguns programas unindo a igreja da Floresta e a igreja do Iguatemi. Hoje eu fiquei muito feliz ao chegar aqui. Eu encontrei um ex-aluno, lá nos anos de 97, 98, né? 95? Everton, né? Pastor Everton está aqui na igreja, não sabia. Fiquei muito feliz de encontrá-lo aqui. Eu me sinto em casa porque tem muita gente aqui que a gente já conhece há um bom tempo, né? E é sempre bom rever os amigos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 4. É uma história bem conhecida a partir do verso 35. Nós temos um Cristo que vive por nós. Nós também temos o dever de viver por Ele. E nessa questão de viver por Cristo, às vezes temos alguns problemas, principalmente quando a nossa vida passa por tempestades. E as tempestades, elas chegam para todos. Às vezes através de uma enfermidade, às vezes através de um divórcio, às vezes através de um acidente, às vezes através de problemas financeiros, de pecados acariciados, todos passam por tempestades. A leitura de hoje fala de uma tempestade. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma coisa interessante em relação às tempestades, que nós não podemos esquecer, é que as tempestades são inevitáveis. Elas vão ocorrer, você querendo ou não. Você não pode evitar uma tempestade, muitas vezes. Porque às vezes você não está preparado, você não sabe que ela vai acontecer. E nesse momento ocorre uma tempestade, porque o vento veio de repente, a tempestade se formou e não tinha para onde fugir. As tempestades também, elas são inesperadas, imprevisíveis e não são administráveis. Você vai fazer um exame de rotina e o médico diz: olha, infelizmente faz mais um exame. E aí você já fica preocupado. E aí no segundo exame se confirma o que você não quer. Você tem um câncer. Ou você tem algum outro tipo de doença que você tem que fazer um tratamento, uma cirurgia, e você não esperava por aquilo. Elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis e não são administráveis. Você não pode administrar uma tempestade. Ali não era uma tempestade de chuva, era uma tempestade de vento. E esse vento vinha de repente. Uma coisa você tem que entender: a tempestade diz para você, não é você que controla a sua vida. E toda vez que vem uma tempestade, você tem certeza disso. Todo dia a gente acorda achando que nós controlamos a nossa vida. Você faz a tua programação do dia. Hoje eu vou acordar, vou fazer isso, vou trabalhar, vou em tal local, vou pagar essa conta. Você faz o seu planejamento. Acima do seu planejamento, existe alguém que às vezes planeja diferente.
tenha a certeza que a tempestade te prova isso. Você não é dono da sua vida. E às vezes nós só temos certeza disso quando vem uma tempestade. Porque aí quando vem a doença, o que eu faço? Ah, Senhor, tem misericórdia do teu servo. Aí eu me coloco na mão de Deus, aí eu me coloco, olha, submisso à vontade dEle. Aí eu permito que o plano dEle se faça em mim. 3 perguntas nesse texto são interessantes. E, na verdade, o texto é regido por essas 3 perguntas. Verso 38. Mestre, não importa que pereçamos. Verso 40. Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Verso 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essas 3 perguntas regem todo o texto. A primeira pergunta é: mestre, não importa que pereçamos. Quando é que a gente faz essa pergunta? Quando é que a gente faz essa pergunta? Essa pergunta normalmente é feita no momento de desespero. Quem conhecia de mar, humanamente falando, Jesus ou os discípulos? Discípulos. E eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles, no conhecimento deles, na capacidade deles, para se livrar daquela tempestade. Quando eles viram que não dava, que não tinha jeito, que a água estava entrando, que o barco ia afundar, o que eles fizeram? Mestre, não importa que a gente vai perecer, não? Não está vendo que está morrendo? O senhor não vai fazer nada? Normalmente a gente faz essa pergunta no momento de desespero. Eu estou lá sofrendo por causa da doença, e aí, Senhor? Como é que é? Já esperei demais. Você já fez essa pergunta para Deus? E se você já fez, é porque já houve na tua vida um momento de desespero. É no momento também em que Deus faz silêncio. E a pior coisa numa tempestade é quando Deus faz silêncio. É quando Ele não responde. É quando Ele não fala nada. Quando Ele fala é até mais fácil, pelo menos eu sei o que vai acontecer, mas quando Ele não fala, aí o ser humano se desespera. E nesse mundo imediatista, e nesse mundo que a gente gosta das coisas rápidas, esperar é um problema. Às vezes, quando eu vou fazer visita em hospitais, eu abro no Salmo 40, e como é que começa o Salmo 40? E esperei confiantemente pelo Senhor. Você consegue esperar com confiança? Consegue? E às vezes eu falo para o doente, olha, e eu sei que a pessoa vai ficar ali alguns meses, alguns dias, e espera com confiança. Você espera com confiança? É fácil esperar com confiança. A gente só espera com confiança quando a gente tem certeza de que Deus está no controle. Exemplo, no mundo tereis, mas tem de bom? Quando é que eu tenho bom ânimo na aflição? É estranho esse texto, né? Bom ânimo quando? Fica animado, fica feliz, fica disposto no momento da... É isso que acontece com a gente? Mas eu só tenho bom ânimo no momento da aflição quando eu tenho certeza que eu vou sair vitorioso. Por isso eu tenho que esperar com confiança. Mas aqueles discípulos estavam desesperados, eles não queriam esperar, e gente, esperar é um problema. Quer ver outro exemplo disso? História de Lázaro. Vamos lá, vocês conhecem a história.
Marta e Maria mandaram um recado para quem? Para Jesus. Qual era o recado? Teu amigo, aquele a quem tu amas, está o quê? Doente. Qual foi a resposta de Jesus? Quando ele recebeu a notícia, o que Jesus disse? Essa doença não é para a morte. Então o servo que recebeu o recado, recebe agora a resposta de Jesus e leva. Gente, levava um dia da casa de Lázaro até onde Jesus estava. Um dia para ir, um dia para... Quantos dias? Quando Jesus chegou, que ele demorou mais 2 dias, Lázaro já estava morto há quantos dias? Então, quando o servo saiu com a mensagem para Jesus, o que aconteceu com Lázaro? Aí o servo recebe a resposta: olha, não se preocupa, essa doença não é para a morte. Aí ele vai feliz da vida com a resposta: a doença não é para a morte. Chega lá. Sabe o que eu me pergunto? Será que ele deu a resposta? Será que esse servo passou a mensagem de Jesus? Às vezes eu fico pensando que ele não passou, não. Imagina, ele chega, o que houve? Não, morreu. Será que ele falou, olha, Jesus mandou dizer para você que não é para a morte, não? Deu ou não deu a resposta? Mas elas tiveram o quê? Esperar. Aí depois de 4 dias Jesus chega. E como é que elas recebem? Qual é a primeira frase delas? Se você estivesse aqui, se você tivesse vindo antes, se você tivesse agido antes, meu irmão, às vezes nós somos assim com Deus. Por que o Senhor não fez nada? Por que o Senhor não agiu a tempo? Por que o Senhor esperou tanto? Se o Senhor tivesse feito alguma coisa, isso não teria acontecido. Se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Elas estão cobrando o quê? A ausência de Jesus. Será que alguma vez em sua tempestade você também achou que Jesus estava ausente? Será que alguma vez na sua tempestade você também cobrou isso de Jesus? Aí Jesus diz o quê? Essa doença, não. O que ele diz para ela? Essa parte já passou. O que ele diz para ela? O seu irmão vai ressuscitar. E ela responde o quê? Eu sei que ele vai ressuscitar Ela recebe falando do passado. Se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala e ela agora joga para E aí Jesus vai até lá e diz: olha, deixa eu te provar que eu sou Deus do passado, do presente e do futuro. Mas eu sou Deus aqui e agora. Vamos lá onde ele está. E aí vocês conhecem o final da história. E é baseado nisso que eu vou para o segundo ponto desse sermão. Para a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Por que sois assim tão tímidos? Como é que vocês não têm? Gente, quais eram os motivos para os discípulos crer? Que são também os nossos motivos. Como é que começa o texto? O texto começa falando o quê? O que diz aí? Quem falou para passar para outra margem? Jesus. Ele falou: olha, vamos passar lá para o fundo do mar, foi isso? Vamos agora entrar no barco para morrer, foi isso? Foi isso que ele falou? Ele falou o quê? Nós vamos sair daqui e nós vamos para outra.
Primeiro motivo para eles confiarem a palavra de Deus. Se Deus fala que vai sair daqui e vai chegar ali, isso vai acontecer. Você crê na palavra? Porque os discípulos não estavam crendo na palavra. Ninguém podia impedir da palavra de Deus se cumprir. Ninguém, por mais que tentasse. Ninguém pode impedir que a palavra de Deus se cumpra na tua vida. E esse Deus está dizendo, por que que você não crê? Por que que você não acredita? Por que que você não confia? A palavra. Jesus prometeu passar para outra margem. São tantas as promessas de Deus para nós. Fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. Você confia na palavra? Você crê na palavra de Deus? Ele promete que você vai sair daqui e o teu final é aonde? No céu. E se Ele promete, Ele cumpre. Você crê na palavra? Os discípulos não estavam crendo na palavra, estavam do lado de Jesus, andavam com Jesus, apoiavam Jesus, viviam com Jesus, mas na hora de crer na palavra, será que a tua vida espiritual é assim? Na hora de confiar na palavra. O que mais que eles tinham motivo para crer? Vocês falaram. A sua presença. Qual é o barco que afunda com Jesus dentro? Hein? Nenhum. Mas tem que ter um detalhe. Jesus tem que estar presente. Jesus está presente no seu barco. Jesus está presente na sua vida. Jesus está presente na vida dos teus filhos. Jesus está presente no barco do teu casamento. Jesus está presente na sua vida financeira. A promessa é certa. Se Ele está presente, o barco não. Mas Ele tem que estar dentro do barco. Se Ele não está dentro do barco, meu filho, não queira exigir nada de Jesus. E a gente deve convidar Jesus para o nosso barco diariamente. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Terceiro motivo para eles crerem, qual era? Palavra, presença. O que Jesus estava fazendo? Estava fazendo o quê? Dormindo. Uma vez a minha filha estava preocupada com uma certa situação e disse, pai, e aí? Eu vou abrir o jogo. Eu fui agora para o Rio de Janeiro e fui para a casa da minha sogra, e aquela área que não era dominada pelo tráfico, o tráfico tomou conta. Os bandidos saíram tudo da Zona Sul e foram para a Zona Norte. E pela primeira vez na vida, eu tive que passar pela portaria, né? A portaria lá é o traficante, com a pistola na mão. E aí você diz, oi, tudo bem? Estou daqui. E eles fazem a portaria porque eles têm medo que facção rival entre e tome o lugar, ou que a polícia venha de surpresa. Então fica ali os porteiros, tudo armado. Então eu tive que passar pela portaria várias vezes. E toda vez que eu passava pela portaria, minha filha pegava a minha mão. Pai, eu falei, filha, tu está me vendo preocupado? Não. Então o dia que eu ficar preocupado, aí você fica. Jesus estava preocupado? Ele estava o quê? Dormindo.
Eu tenho que confiar na palavra, eu tenho que confiar na presença, mas também eu tenho que confiar na paz de Jesus. E essa paz só Ele pode dar. Qual é o último ponto? Palavra, presença, paz, e aí vem o quê? É a última frase. Qual foi a última frase? Poder. Quem é este? Quem é este que fala e o mar? Quem é este? Eu tenho que confiar no poder desse Deus. E por que eu tenho que confiar no poder desse Deus? Porque esse Deus disse: toda a autoridade me foi, todo o poder é meu. E esse que diz que todo o poder é dele, está dizendo para você: eu estou convosco. Não, só do dia de sol, é isso que está lá escrito? Todo dia de sol eu estou com você, isso? Não, só no dia de chuva, todo dia de chuva tu pode contar comigo. Esse que tem todo o poder disse o quê? Todos os dias. Até. Por isso que às vezes eu te pergunto: você confia na palavra? Porque Ele diz isso para mim e para você. Eu estou do teu lado, com todo o meu poder à sua disposição. E tem hora que eu reclamo da vida, tem hora que eu reclamo das coisas que acontecem, tem hora que eu deixo de confiar em Deus, tem hora que eu acho que Deus não está do meu lado, tem hora que eu ajo como se Deus não existisse. É nessas horas que Jesus pergunta: por que você não tem fé? Porque nós temos vários motivos para ter fé de sobra. A sua palavra continua se cumprindo. E você tem que acreditar nessa palavra, você tem que ler essa palavra, você tem que viver essa palavra. É toda tua. É de Deus para quem? Para você. Ele continua presente: eu estou convosco. Ele está em paz, sabe por quê? Porque Ele sabe como essa história desse mundo vai terminar. E a única coisa que Ele quer de você hoje é que você tome uma posição ao lado dEle, porque ao lado dEle, ninguém impede de você entrar no céu. Depois dessa cruz aqui, depois desse sangue derramado, ninguém impede de você entrar no céu. O único que pode impedir você de entrar no céu é quem? É você mesmo. Ainda mais que Ele tem todo o poder. Sabendo disso, qual deveria ser a minha atitude? Sabendo disso, qual deveria ser a minha postura? Sabendo disso, como deveria ser a minha religião? Sabendo disso, como eu deveria andar nesse mundo? Porque eu vejo pessoas que são cristãs que andam de cabeça baixa. Eu vejo pessoas que são cristãs que andam de cara fechada. Meu Deus, se todo o poder de Deus está à minha disposição, se Ele está do meu lado, eu vou andar como? Como é que eu vou andar? Que privilégio que eu tenho! Eu vou andar feliz, eu vou ser feliz. Mas tem pessoas que entram na igreja de cara amarrada, de cara fechada. Parece que vai para o inferno em vez de ir para o céu. Meu filho, você é a cara de Cristo. Então olha no espelho e vê: peraí, deixa eu ver se está dando certo. Sabe? Olha no espelho: peraí, deixa eu ver se Jesus teria essa cara que eu tenho. Se tu olhar no espelho e ver uma cara de bulldog, então bota um sorriso, tá? Que já melhora 50%. Mas nós somos os representantes de Cristo na terra.
E é difícil acreditar que representantes de Cristo ficam choramingando, ficam reclamando, fica de cara fechada, fica de mal com a vida. Eu sou um privilegiado. E eu tenho que crer nisso. Eu tenho que viver isso. Eu tenho que demonstrar isso. E o principal local onde isso deve ser demonstrado é aonde? É aqui dentro. É aqui dentro. Sábado eu estava na igreja, um irmão me chamou, disse: pastor, vai lá ver. Falei: lá ver o quê? Vai lá ver como é que está a recepção. Falei: tá bom. Quando dizem assim, eu já sei que é pepino. Aí fui, tem que ir, né? E quando eu cheguei na igreja, ou melhor, na recepção, já estava na igreja, cheguei na recepção, havia pessoal da recepção e uma irmã que estava toda enfeitada, né, com os brincos bem grossos, bem compridos, e fazendo a recepção ali da igreja também. E aí ele chegou perto depois e falou: viu, pastor, só tem que fazer alguma coisa, porque não dá para ficar lá na recepção assim. Só que eu fui, olhei, dei a volta e fui embora. Fui lá por plataforma, culto. Aí você diz: mas pastor, por que você não fez nada? Porque a irmã está fazendo estudo bíblico. E eu não ia tirá-la da porta naquele momento. Eu posso puxar a orelha depois de quem colocou. Mas eu ia deixar agora até o final. Porque primeiro eu vou pensar na pessoa. Primeiro eu vou demonstrar o amor de Cristo. Eu acho que depois a pessoa que convidou pode dizer: olha, tu veio naquele sábado, foi muito bom, você fez uma obra, nos ajudou muito, mas da próxima vez, olha, você melhora nisso, tá? Porque aí não vai ter problema. Não vai ser uma agressão. Tudo tem um momento certo e a hora certa de demonstrar o nosso amor cristão. Nós temos um Deus maravilhoso, apaixonados por nós, e nós temos que demonstrar que nós somos apaixonados pelas pessoas, que são o quê? Filhos de Deus. Eu tenho que demonstrar que eu sou apaixonado pelo meu irmão, porque esse irmão, porque esse irmão, porque essa irmã são o quê? Filhos de Deus. Tempestades vão vir. Tempestades vão ocorrer na igreja, tempestades vão ocorrer na nossa casa, tempestades vão ocorrer na nossa vida. Mas esse Deus está dizendo: não existe tempestade que possa derrubar você. E sabe o que é interessante? Aí eu termino. Claro que eu vou contar uma história antes, mas parte de explicação bíblica. É que na primeira tempestade, a Bíblia registra quantas tempestades de Jesus? 2. Uma que ele andou, e a outra que ele estava dormindo. Na primeira tempestade, o que acontece? Jesus primeiro acalma quem? Os discípulos ou a tempestade? Os discípulos. Não temais, sou eu. Depois é que ele foi acalmar a... Na segunda, primeiro ele acalma o quê? A tempestade. Depois é que ele acalma os homens de pouca fé. Para que duvidar? O que texto quer dizer? Não importa se a sua tempestade é externa ou interna, Jesus tem poder de acalmar as duas. Não importa se a tempestade é do lado de fora ou dentro de você, Jesus tem poder de resolver qualquer tipo de tempestade. Não importa se a tempestade é uma doença, problema financeiro, Jesus acalma. Não importa se a tempestade é uma depressão, é uma angústia, é uma amargura, Jesus resolve. Jesus resolve qualquer tipo de... Tem uma irmãzinha da Igreja Central, quem sabe você já conhece até a história dela.
Eu conversei com ela ano passado, num pequeno grupo, irmã Maria Helena. E ela, há 6 anos atrás, fez um tratamento para câncer. Só que esse ano, ou melhor, ano de 2014, o câncer voltou. E quando o médico tirou ali fez um exame, acho que uma radiografia, ele viu vários pontos de câncer. Essa irmãzinha foi para o Cevisa, ficou lá 15 dias. Quando voltou agora para enfrentar o câncer. Quando chegou no médico, o médico agora estava recebendo um novo exame. E aí o médico pegou o exame e disse: aonde está? Aonde está? E ela: onde está o quê? Os pontos do câncer. Não tem mais nenhum. Eu vou mandar fazer um novo exame. Ela: não, pastor. Não, doutor, não precisa. Eu sei que o meu Deus me curou. Você tem um Deus maravilhoso. Confia na palavra dele. Confia na presença dele. Confia na paz dele. Confia no poder dele. Que Deus te abençoe. Nós vamos ficar em pé e cantar, olhar para a cruz. Porque quando você olha para a cruz e para o Jesus dessa cruz, você tem a certeza de uma coisa: esse Deus me ama muito. O amor derramado
sacrifício de sangue puro, pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue puro, pecador, não sou merecedor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Oremos. Graças te damos, Senhor. Graças te damos porque não estamos sozinhos. Graças te damos porque temos um Deus, um Criador, um Redentor, um Salvador, um Mantenedor. E tendo a certeza, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor é para nós, e tendo a certeza que a Tua palavra se cumpre na nossa vida, e tendo a certeza, Senhor, da Tua presença no nosso meio, e tendo a certeza, Senhor, da paz que só Jesus pode dar no nosso lar e no nosso coração, e tendo a certeza que o Teu poder está à nossa disposição. É que pedimos, Senhor, que possamos a cada dia colocar a nossa vida em Tuas mãos e sermos testemunhas Tuas, dentro dessa igreja e fora dela. Mas principalmente, Senhor, que possamos ser testemunhas Tuas no nosso lar, como pai, como mãe, como filhos, como marido, como esposa. Querido Deus, abençoe a Tua igreja. Abençoe para que possamos, ó Pai, abraçar a Cristo com toda a nossa força. Obrigado pelo Teu maravilhoso amor. Obrigado por ter morrido na cruz do Calvário para nos salvar. E tendo isso como exemplo, ó Pai, possamos amar aos outros como o Senhor ama. Abençoe a cada um dos Teus filhos aqui presente. E se algum deles aqui está passando por alguma tempestade, não importa qual tipo de tempestade, que eles possam colocar tudo em Tuas mãos e tendo a certeza que serão mais que vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Leve-os em paz para os seus lares, em nome de Jesus. Amém, Senhor.